Este vídeo contém audiodescrição. O vídeo é a transmissão de uma sessão do Conselho Superior da Magistratura. Na tela inicial, a fachada do TJGO, com a tipografia na cor branca, com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado, a tipografia que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Toda reunião acontece por meio de videoconferência. Quem abre a fala é o vice-presidente, desembargador Amaral Wilson, homem branco e com cabelos grisalhos. Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar mais essa sessão ordinária, a última do ano, do Conselho da Magistratura, uma pauta também um tanto extensa, né? Nós temos processos que ficaram adiados, já com sustentação oral feitas, né, sustentações orais feitas, e hoje nós teremos aí a pauta do dia, com 7 processos na pauta do dia, dos quais em 5 sustentações orais, 5 pedidos de sustentações orais. Consulto os colegas se estão de acordo com a ata da sessão passada. Se estiver de acordo, considero aprovada. Vamos, então, iniciar as sustentações orais, para a gente não perder tempo. A primeira delas... Pois não? Pois não? É o processo número 3, né? É o processo número 3, Vossa Excelência. Porque nós já tiramos, eu ia anunciar o processo número 3 da pauta do dia, que era da relatoria do desembargador Kafuri, houve um pedido de homologação, de acordo, foi retirado de pauta e homologado monocraticamente. Então, esse processo já foi, a desistência já foi homologada. É o processo de número 3 da pauta, que tem como recorrente João Batista Cezil de Carmo Filho e como recorrido o presidente do Tribunal de Justiça. Esse, então, não será realizado. Eu consulto os colegas se vão julgar todos os processos ou se vai retirar algum de pauta ou adiar, para a gente evitar, às vezes, de deixar o advogado aguardando na sala. Todos os processos serão julgados, então. Então, tá bom. Vamos, então, à primeira sustentação oral. Sabrina, a ordem da sustentação oral é essa ordem da pauta que você passou para mim, não é isso? Isso, presidente. É a ordem que me passou agora, já na hora do almoço. Então, vamos, então, número... Vamos... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Primeiro aqui, então, Sabrina, é o número 2 da pauta, é isso? Da pauta do dia, do desembargador Alexandre Kafuri? Presidente, o primeiro é o processo 5 da página 6. É o processo 5 da página 6. Então, o primeiro processo, são 3 processos aqui, eu estou vendo, são 3 processos, são 3 recursos administrativos que têm como recorrente a mesma pessoa, a mesma pessoa, não é isso? O Werner Patrick de Souza. A sustentação oral, quem pediu foi o doutor Crosara, foi isso? Doutor Diogo, isso. Ele está presente, não está presente? Está presente, presente. Doutor Diogo, por favor, esses 5, 6 e 7 são casos aí que o Esbador Vicente também, que é o relator, o Esbador Vicente, poderiam informar se vai uma sustentação oral só, se são processos distintos, são feitos distintos. Desculpa, não? Diogo Crossara é um homem branco de cabelos baixos e castanhos. Mas já colaborando, tentando colaborar, óbvio que o relator é que determina, mas eu entendo que poderia até ser julgado em conjunto, presidente. Vicente Lopes é um homem branco de cabelos lisos e com fios grisalhos. Pois é, isso que eu ia dizer, presidente. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, aos demais colegas, Sabrina, advogados, advogadas. O caso aqui são as mesmas partes e, na verdade, é o mesmo recorrente,
e os fatos são praticamente os mesmos também, o pedido e a causa de pedido são praticamente os mesmos. Então, nós podemos julgar os três em conjunto. Agora, a minha dúvida aqui é que eu vejo o doutor Leôncio aqui também, que é advogado do recorrente, e aí minha dúvida é se o doutor Leôncio vai sustentar ou não. Doutor Leôncio, o senhor vai sustentar? Como é que... Ele requereu a sustentação, Sabrina? Ele fez inscrição? O Leôncio não requereu, não, ele está acompanhando mesmo o julgamento. É só acompanhar, só vai acompanhar então, né, doutor Leôncio? Sim, senhor. Vossa Excelência só vai acompanhar então, não é isso? Não vai fazer sustentação. Não, tá bom, só fazer o acompanhamento. Tá certo. Doutor Diogo, então, presidente, imagina o doutor Diogo, então, esteja pelo recorrido, não é isso? Ele está pelo recorrido. Então, a princípio, doutor Diogo, não haveria necessidade de sustentar, porque eu estou mantendo, né, o recurso, a decisão da corregedoria, da diretora do foro, e Vossa Excelência está pelo recorrido, estou desprovendo o recurso. Então, vamos avançar no julgamento, então, Vossa Excelência já faz, se houver necessidade depois de sustentar, aí o doutor Diogo poderá sustentar. Vossa Excelência está com a palavra, desembargador Vicente. Obrigado. Aqui são 3 processos administrativos disciplinares que foram instituídos lá contra o titular do cartório de registro de imóveis e primeiro tabelionato da comarca de Formosa, o senhor José Túlio Valadares Reis Júnior, em razão de fatos, né, distintos, mas que, de modo geral, tratam de irregularidades no registro, na realização de escrituras e registros de imóveis lá no município de Formosa. A questão aqui do recurso, na verdade, ela diz respeito apenas ao pedido, né, que foi negado pela comissão processante, de habilitação do advogado para acompanhar aí o processo administrativo disciplinar. E é contra, então, essa decisão, desses 3 procedimentos administrativos, que se tem aí o recurso. O senhor Werner, através do seu advogado, doutor Leôncio, foi ele quem deu início, né, a essa instauração desses procedimentos através de representação junto à corregedoria. Então, por razão disso, ele entende ser interessado aí na condução do procedimento e, portanto, pleiteia acesso a esses autos. Ocorre que o artigo 223, que trata da Lei Estadual 20.756/2020, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás, ele traz a seguinte redação: as informações relativas a sindicâncias e processos administrativos disciplinares são restritas na forma da lei de acesso à informação, 1, aos membros da comissão processante, ao acusado ou ao seu defensor. 3, aos agentes públicos que devam atuar no processo, quando estritamente necessário o acesso. Então, veja que o 223 da lei do Estatuto do Servidor Público Estadual, ele traz um rol bastante limitado de pessoas que terão acesso ao processo administrativo disciplinar. A Lei 9.784, que é a Lei de Processo Administrativo do âmbito federal, diz que o administrado tem direito a ter ciência da tramitação dos processos e que tenham condição de interessado, podendo, inclusive, obter inclusive, cópia, né, desse processo. Ocorre que a definição de interessado aqui não abrange toda e qualquer pessoa, ou aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que tenha feito a denúncia, né, o denunciante. Este denunciante age como um colaborador da administração pública. O interessado é aquele que tem a sua esfera jurídica diretamente atingida, que não é o caso aqui, né? Aqui ele é um denunciante. Inclusive, essas questões estão sendo também tratadas em ações, né, no âmbito judicial, no contencioso judicial. Então, as providências também estão sendo lá tomadas.
Em relação ao argumento de que o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação ela permite, né, aí a imposição do sigilo, desde que haja aí previsão legal. E é o caso aqui, né? Não há que se trazer aqui, que se aplicar aqui, o artigo 7º do Estatuto da OAB, como trouxe muito bem e respeitosamente aí o doutor Leôncio, porque o próprio artigo 7º lá no inciso 13, né, diz que esse acesso, o direito do advogado ao acesso a documentos, tanto em processos judiciais quanto em administrativos, ele vai se dar, abro aspas, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. E o processo administrativo disciplinar está sujeito a sigilo. É importante dizer que esse sigilo não é algo que proteja a pessoa, o CPF do servidor público, no caso aqui o delegatário, mas a própria função em si, né? Esse sigilo evita a exposição, às vezes desnecessária, não estou dizendo que é o caso aqui, porque as denúncias são, sim, graves, né? E elas estão sendo apuradas. O processo iniciou-se agora em maio, o administrativo em maio desse ano, e já está na Secretaria-Geral aqui da Corregedoria, inclusive com a instrução sendo realizada, enfim, o processo está caminhando para uma análise. Então, aqui, a intenção do legislador é proteger a função, né? Não expor a função, que, obviamente, depende de credibilidade, né? Depende de reconhecimento da honorabilidade por parte da população, e que um processo administrativo, ao final, caso não chegue aí a uma conclusão pela culpa, pela conduta ou pelo dolo, né, poderia aí fragilizar a dignidade do cargo, não da pessoa. É por isso, doutor Leôncio, então, que eu estou mantendo aqui a decisão nos 3 processos administrativos e denegando o recurso para dizer que, em que pese tenha sido denunciante, não há aqui um interesse pessoal, direto, na participação aqui desse processo administrativo disciplinar. Seria como aquele que denuncia um crime querer ter acesso ao inquérito policial, né, e as cautelares ali sigilosas nele contidas. Então, é por isso que eu voto, presidente, no sentido de desprover o recurso. Bom, então o desembargador Vicente está desprovendo o recurso, mantendo a decisão recorrida. Eu consulto o desembargador Silvânio. Mesmo voto. Desembargador Breno Caiado. Desembargador Breno Caiado. Mesmo voto, senhor presidente. Desculpa que eu me confundi aqui, mas acompanho. Desembargador Alexandre Cafuri. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Altair. Obrigado, presidente. Presidente, o desembargador Vicente disse tudo, e com muita propriedade. Acompanho, relator. Eu também acompanho. Desembargadora Carmenci. Também acompanho. Desembargador Sérgio Mendonça. Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, são os 3 recursos, foram julgados ao mesmo tempo. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Diogo. Muito obrigado, doutor Leôncio. Obrigado, senhor. Está encerrado o julgamento. Obrigado. Boa continuidade a todos, com licença. Boa tarde a todos. Vamos agora, então, ao próximo sustentação. Sabrina, por favor, me informe aí qual, porque você me mandou aqui a lista de sustentações, mas eu não tenho a sequência. Por favor, para mim. Sim, presidente. Processo 4, da página 6. Esse processo é sigiloso, presidente. Agora, a sessão ao vivo é pausada e aparece na tela a informação com tipografia na cor branca. Processo em segredo de justiça. Recorrente Eliane Caetano Linhares de Freitas, interina do tabelionato de notas de protesto de títulos, tabelionato e oficialato do registro de contratos marítimos de São Luís de Montes Belos. Advogado que vai fazer sustentação oral, doutor Leonardo Odair Sanches Borges. Está presente, Sabrina? Está presente. Está presente. O recorrido é o Corregedor-Geral da Justiça e o relator é o desembargador Alexandre Cafuri, a quem eu passo a palavra. Alexandre é um homem branco de cabelos baixos e castanhos. Boa tarde, presidente, demais pares, Sabrina,
doutor Leonardo. O relatório já disponibilizado, presidente. Ouçamos, então, a sustentação. Doutor Leonardo, Vossa Excelência, com a palavra pelo prazo regimental. Leonardo é um homem branco, de barba e cabelos pretos. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos na presença do presidente, desembargador, pares. Excelências, trata-se aqui de situação correcional extraordinária que derivou do sistema de declaração de custeio naquela serventia. E foi identificado alguns pontos essenciais que deveriam ser glosados, né? Dentre eles, eu destaco 2 principais que eu gostaria de reforçar em minha sustentação oral. O primeiro foi a contratação de uma motocicleta para a realização dos atos necessários daquela escrivaninha, onde foi glosado todo esse valor de sua contratação. É o primeiro ponto. O segundo ponto seria também a contratação de o serviço de manutenção e serviços de informática para manter e sustentar todo o equipamento de informática da escrivaninha, inclusive de sistemas realizados para a confecção de peças e de todos os atos extrajudiciais. São os 2 pontos iniciais. Eu corro, então, ao primeiro. Eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, é que esse ponto específico que foi realizado a glosa, através da contratação dessa motocicleta, e também dos seus acessórios decorrentes de manutenção dessa motocicleta, abastecimento dessa motocicleta, ela faz parte de um contrato que foi realizado para locação de bens móveis. E esse contrato, ele não fala somente sobre a motocicleta, mas também todos os bens móveis que estão presentes na escrivaninha. E durante o momento correicional, se pensou somente essa estrutura da motocicleta. O contrato em si não está questionado. Os valores globais do contrato não se questiona. Arbitrou-se um valor que foi arbitrado para a locação dessa motocicleta e se apresentou a glosa. Ora, esse é o primeiro ponto que chama a maior atenção de Vossas Excelências, porque não é permitido ou se questiona o contrato, e esse contrato estava firmado antes de assumir a escrivania, que foi realizado nos anos de 2021, e permaneceu naquela escrivania até 2024, e o contrato originário estabelecido, ele retoma ao ano de 2017. Esse contrato, inclusive, Excelência, pela própria estrutura que se sedimenta no Código de Normas Extrajudicial, determinava que deveria ser inscrito no livro auxiliar. E o foi. Passou por correções ordinárias no ano de 2018, passou por correções ordinárias no ano de 2019, do ano de 2020, até o ano de 2021, quando foi assumida a escrivania pela minha cliente, a doutora Eliane. Feito, então, essa correção extraordinária, entendeu que também no Código de Normas determina que as correções ordinárias não excluem também a apreciação da extraordinária. Acontece que no ano de 2024, quando da entrega da escrivania, o juiz correcional ordinário informou que as contas estavam todas corretas, que os contratos estavam todos celebrados conforme o Código de Normas. Então, como pode um ato correcional ser validado anteriormente, de forma ordinária, durante a sua correção extraordinária, decorrente somente das informações prestadas no sistema de declaração de informática, apontarem esse pensamento em que se faz de um contrato específico, e depois nós temos ainda uma situação de validação pelo juiz corregedor da escrivania, quando da sua entrega, não havendo qualquer tipo de ressalva, qualquer tipo de contrato ou qualquer tipo de glosa que foi aplicado. Então, Excelência, o meu ponto principal é que esse contrato, principalmente de contratação dessa motocicleta, que faz parte de um conjunto de contratações realizadas dos bens móveis que pertencem àquela escrivania, foram utilizados todos em serviço, em prol do serviço público que se prestou. Então, como podemos, então, fazer essa glosa sob pena até mesmo de causar um enriquecimento sem causa da própria administração pública? Esse é o primeiro ponto em que chama atenção sobre o contrato da motocicleta, certo?
Além disso, existe um segundo contrato, que é um segundo contrato que foi realizado para manutenção de serviços de informática, que está, inclusive, positivado no artigo 178, no inciso 5º do Código de Normas do foro extrajudicial, onde se permite, de forma clara e objetiva, que ali o respondente poderia realizar, então, essa contratação para manutenção dessa atividade que, reforça vossas excelências, foi totalmente destinada à prestação daquele serviço público. Então, como podemos, então, permitir a glosa daquilo em que se mantém o serviço público constante naquela comarca? Esses são os dois pontos principais em que chama a atenção de Vossas Excelências, e reforço mais uma vez que todos esses dois contratos estavam devidamente inscritos no livro auxiliar daquela escrivania, foram objeto de deliberação por todos os juízes corregedores que passaram de forma ordinária, inclusive de forma posterior. E aqui eu falo para Vossa Excelência que, inclusive, a entrega que, acredito eu, influenciaria de forma direta no julgamento do feito, que foi o relatório de entrega daquela escrivania, com o relatório elaborado pelo juiz corregedor, não foi juntado nos autos, que é o processo número 2024-07, sequência de 3 zeros, 536140, em que a parte, nesse presente momento, por se tratar de matéria de ordem pública e fato novo, entendo que poderia ser juntado e convertido no entendimento do relatório de Vossas Excelências em diligência para que seja juntado a entrega do relatório final dessa escrivania, que pode influenciar sobremaneira no julgamento do feito. Era o que tinha a relatar, Vossas Excelências. Mantenho a integralidade, os pedidos que foram apresentados, inclusive de aplicação do efeito suspensivo para o recurso que foi apresentado, uma vez que não houve essa manifestação pelo juiz singular, correcional. Peço para Vossa Excelência também que aplique esse efeito suspensivo, ou no eventual conversão em diligência desse feito, ou, se Vossa Excelência entender, pelo julgamento do mérito. Agradeço a Vossa Excelência pelo tempo desprendido. Era o que tinha relatado. Para sustentar. Obrigado, doutor, pela sustentação. Retorno a palavra à relatoria do desembargador Cafuri. Muito bem, presidente, eminentes pares, conforme colocado aí, trata-se de um recurso administrativo interposto contra a decisão da Corregedoria que glosou despesas realizadas em serventia extrajudicial sem a devida autorização prévia, conforme exigido pelo Código de Normas e Procedimentos. Inicialmente foi constatada uma diferença a menor no recolhimento do teto, em torno de R$229 mil. A interina foi notificada, apresentou a impugnação, Corregedor-Geral, desembargador Leandro Crispim, proferiu a decisão, trago aqui a decisão, onde tem a enumeração dos pontos, glosa referente ao pagamento do INSS, e aí ele vai elencando tanto a parte da justificativa apresentada pela interina, como a análise da assessoria, e que depois vem glosa referente à alocação de bens móveis e equipamentos de motocicleta, que foi agora colocado, glosa relacionada aos gastos com a contratação de profissional em TI, glosa relacionada aos gastos com digitalização e restauração, glosa referente aos gastos com os cartões de visita, glosa referente com os gastos em encadernação dos livros, referente aos gastos de aquisição de máquinas e equipamentos e referente à contratação de seguro patrimonial por falta de autorização, também com combustível, manutenção de motocicleta alocada e outros dados. E, ao final, como pontuado pela assessoria correcional, ele da impugnação, justificou os gastos de 76 mil, de forma que esses também deveriam ser abatidos do montante inicial, e concluindo
deduzindo o valor total de 183 mil, restou um valor de 45 mil. Esse valor, posteriormente, foi corrigido novamente em uma segunda decisão, convalidando depois, ao final, a diferença especificada. A interina recorreu, né, lá no movimento 26, e traz aqui em suas alegações, com relação à manutenção das glosas referentes à motocicleta, por cada um daqueles pontos, ela vem trazendo uma argumentação, citando aí como costume de fonte de direito administrativo, que deve ser sopesado, pondera a Lei 10.169 de 2000 quanto às normas estaduais que vedam a cobrança de quaisquer serviços que não estejam previstos na tabela de emolumento, afirma sobre a correção ordinária realizada em novembro de 2021 pela Corregedoria Permanente, não verificou qualquer irregularidade, né, e cita o princípio de venire contra factum próprio, salienta que não teve qualquer vantagem econômica, e por aí ela vem trazendo todas as suas resignações, conforme foi bem colocado aí pelo sustentante. E, ao final, pede a reforma da decisão para desconsiderar as glosas exaustivamente rebatidas em consonância com todos os fundamentos. Como disse, em uma segunda decisão, no movimento 33, a segunda juiz auxiliar da Corregedoria indicou um erro material e retificou o valor do débito, da diferença, que é imputada à interina, para o valor de 49.611. Novamente, a interina foi intimada desta decisão e reforçou todos os seus argumentos para que as glosas não fossem validadas. E, diante dessa fase, a Corregedoria, na pessoa do desembargador Leandro Crispim, proferiu a decisão, ratificando todos os pontos anteriormente já citados e fazendo a adequação do valor final para 49.611,06. Aí, ato contínuo, vai para a substituição, o doutor Marcos Vinícius, que é o auxiliar da Corregedoria, encaminha para o Conselho, e houve também o exercício do juízo negativo pela Corregedoria, novamente na pessoa do desembargador Leandro Crispim. Então, esse aí é basicamente o histórico fático do processo que, ora, nós estamos aqui analisando. Pois bem, o sustentante traz aí algumas informações, né, aí da tribuna, mas é importante dizer que a parte recorrente citou praticamente de forma muito rápida, ela não trouxe nenhuma prova nova que pudesse, inclusive desse PROAD que ele informa, que pudesse alterar, no meu sentir, a realidade fática do processo. E tentou-se, de igual forma, em algumas arguições de preliminar, o adiamento da pauta, né? Conforme lá na petição anexada de movimento 62, o próprio advogado solicita o adiamento devido à falta de disponibilização do código de acesso. Mas eu verifico que em 29/11 eles apresentaram a procuração e o link foi disponibilizado na sequência. E constato também que os advogados tiveram acesso ao processo administrativo antes da sessão de julgamento, por mais de 4 dias úteis, e reforçando que o recurso foi apresentado pela própria recorrente. Então, eu não vejo como fazer e atender o pedido de adiamento. E com relação ao que foi citado também agora na sustentação das provas novas, na petição de movimento 63, alega o PROAD que ele informa, né, conforme colocado aqui, o 2024-07-000-536140, e reforçando que a decisão desse PROAD, um fato novo, pudesse ensejar na prorrogação do julgamento. Porém, destaco que no PROAD mencionado
Foi proferida a decisão em 6 de agosto de 24, isso é, antes do presente recurso ter sido recebido no Conselho de Magistratura e antes mesmo do corregedor ter exercido o juízo negativo de retratação. Por essa razão, entendo que o julgamento de tal processo deveria ter sido informado quando os autos ainda estavam tramitando na corregedoria. E em momento nenhum anterior no trâmite desse PROAD foi informado. Ademais, importante ressaltar que mesmo que não fosse aquele processo administrativo, foram realizados procedimentos de transferência do acervo do tabelionato de notas de protestos, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de São Luís de Montes Belos, o que nada, no meu entender, influencia no deslinde da questão aqui tratada, principalmente ao se considerar o que disciplina o artigo 22 da Lei 8.935. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Então, nessa forma, diante dessa responsabilidade pessoal da interina de pagar as despesas glosadas durante o período da interinidade, não há motivo para a retirada. Então, afasta essas duas preliminares. E, basicamente, no mérito, a gente verifica a existência da diferença a ser quitada decorrente de despesas realizadas em desconformidade com os regulamentos do CNJ e da Corregedoria. Acerca do sistema de declaração de custeio, disciplina, trago aqui os artigos, artigo 117, artigo 118, artigo 119, 120, então, que trata todo dessa matéria. Então, o interino, ele tem o dever de informar os gastos mensais da serventia, a fim de possibilitar o cálculo dos valores excedentes do teto remuneratório. Então, o que ocorre? Existem gastos que necessitam de prévia autorização da corregedoria para sua efetivação, de modo que a realização sem essa respectiva autorização implica em quebra de confiança em relação ao interino, nos termos do 180 e 181 do Código de Normas, do qual aqui também transcrevo. E dentro desse contexto, a locação da motocicleta, a troca da mola hidráulica, profissional de TI, de contrato seguro, não foram considerados pela assessoria de orientação e correção da Corregedoria Geral de Justiça ante a ausência de autorização para tanto, o que culminou na existência do débito. Então, as teses da recorrente, não há, no meu sentir, reforma a ser efetuada na decisão de movimento 20. E com relação específico ali, da glosa da motocicleta, glosa da mola hidráulica. Colocação do imóvel no valor de R$500, a recorrente afirma que esse montante é de ver os serviços efetivamente prestados. Todas as formas, ela coloca isso encontrou em alguma medida respaldo legal, mas em última análise, no final, o que a gente verifica é que não foi tido uma autorização prévia para os respectivos gastos, o que contraria o que está disposto nos artigos, conforme anteriormente citado, em especial artigo 180 do Código de Normas do Foro Extrajudicial. Então, qualquer alegação acerca da necessidade de locação desse bem ou de qualquer for, não tem condão de suprimir a exigência legal de autorização da Corregedoria. Em todos esses casos, nas glosas relacionadas aos profissionais de TI, de igual forma, não há comprovação de pedido de autorização e sequer autorização para o respectivo gasto. Então, não tem como afastar a decisão exarada, porque não tem nenhum fato que possa desabonar ou que possa alterar, no meu sentir, o entendimento. Então, as impugnações apresentadas não foram suficientes para refutar ou impedir o valor apurado de 49.611. Trago aqui jurisprudência da Corte, então, jurisprudência, inclusive, para o desembargador Guilherme, que é exatamente nos mesmos termos. E ele diz assim, abro parênteses, nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º da resolução número 80 do CNJ, aos responsáveis pelo serviço que tenham sido designados interinamente
na forma deste artigo, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salário de prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afetada a unidade. Por esse motivo, presidente e ministros pares, eu conheço o recurso, nego provimento, mantendo inalterada a decisão atacada que está lá exarada no movimento 20, retificada pelo ato decisório do movimento 41. É como voto, presidente? Presidente, apenas por uma questão de ordem, se eu puder usar da palavra, só para esclarecer uma situação de fato. É o relator. Vossa Excelência pode pedir a questão de ordem ao relator. Vossa Excelência, me permite só uma questão de fato? Tá sem o áudio, desembargador Cafuri. Leonardo, eu entendo que o julgamento já iniciou, já proferiu o voto, ou seria, teve a possibilidade. Mantém a posição e dou sequência no julgamento. Bom, então vamos colher a colheita dos votos. Desembargador Altair. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Desembargadora Carmenci. Senhor presidente, eu não sei se isso é causa de afastamento meu do julgamento, porque o parecer é de parente e foi encaminhado esse parecer e o corregedor adotou o parecer na decisão. Então, gostaria de saber se eu poderia participar. Eu creio que impedimento, eu não vejo. Agora pode, por foro íntimo, né, a senhora afastar do processo, se quiser. Tem quórum, não tem, Sabrina? Tem quórum, Sabrina? Sem o voto da desembargadora Carmenci? Para não haver dúvida, né, eu acredito que seja melhor eu me abster. Então tá, então fica, por motivo de foro íntimo, deixa de funcionar no feito. Vamos à sequência, desembargadora. Desembargador Sérgio. O relator expôs bem a matéria, não é? Eu o acompanho. Desembargador Vicente. Também acompanho, presidente. Desembargador Silvânio. Mesmo voto. Desembargador Breno Caiado. Acompanho. Então, a unanimidade, recurso conhecido, desprovido nos termos do voto do relator. Você anota aí, Sabrina, o afastamento da desembargadora Carmenci. Anotado, presidente. Bom, então, encerradas as sustentações orais, nós, em obediência ao que diz o regimento interno, nós vamos, então, agora à pauta iniciada. Nós temos um regimento interno que diz, é bem claro, ele diz o seguinte, que a ordem de sequência, aqueles que houver sustentação oral, foi o que nós fizemos, é o primeiro. Segundo, requerimento de preferência, nós não temos requerimento de preferência hoje. Terceiro, aqueles cujo julgamento tem iniciado, nós vamos agora. E o quarto, os processos que constam da pauta do dia que não tem a sustentação oral. Então, vamos aos processos já iniciados. São 4 processos iniciados. 3 deles, os 3 primeiros, sigiloso, Sabrina, né? É da comarca de Itapuranga. Agora, a sessão ao vivo é pausada e aparece na tela a informação com tipografia na cor branca. Processo em segredo de justiça. Carmenci é uma mulher branca de cabelos castanhos. Recurso administrativo interposto pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás. E, inicialmente, aliás, o recurso administrativo, ele, em razão da decisão, negar a participação do sindicato no feito como amicus curiae e manteve incólume a decisão
lançada. O que ocorre para que o sindicato pretendesse a participação como amicus curiae? Porque, inicialmente, a diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, ao constatar que, após a implantação da central eletrônica de mandados na capital, os oficiais de justiça passaram a juntar, direta e digitalmente, as certidões de cumprimento dos mandados a si distribuídos, sem, contudo, anexarem a correspondente nota de ciência das partes. E aí, realizou consulta junto à Corregedoria Geral de Justiça, buscando esclarecimentos acerca da validade de tal prática, especialmente quanto à justificativa de fé pública do oficial e consequente desnecessidade de assinatura do destinatário do ato judicial. O ilustre corregedor-geral, acolhendo parecer da assessoria correcional, decidiu pela necessidade de obtenção da nota de ciência do citando ou do intimando do mandado cumprido, com sua respectiva juntada ao processo civil eletrônico, ou a certificação de que não há apoio no mandado, além da informação de que recebeu ou recusou a contrafé. Esse seria o texto que era necessário juntada. Determinando ainda a expedição de ofício circular a todos os diretores do foro, diretores de foro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para a devida ciência. O Sindjus de Goiás, representando os oficiais de justiça, avaliadores do Estado de Goiás, requereu a concessão do prazo para manifestar-se nos autos na qualidade de amicus curiae, sustentando possuir vasto conhecimento sobre a matéria, além de defender subsidiariamente a sua legitimidade para intervir como terceiro interessado. Bom, eu precisei de fazer novamente esse breve relatório, porque já tem alguns dias, né, que a gente iniciou esse julgamento, e a sustentação oral vem no sentido de que, para dar provimento a esse recurso administrativo, e aí eu estava necessitando de mais estudos sobre a questão, porque, inicialmente, seria o caso de não conhecer desse recurso e manter a decisão recorrida, porque realmente o sindicato não teria legitimidade para funcionar como amicus curiae. Mas tinha o pedido subsidiário, que era de legitimidade dele para intervir como terceiro interessado. Então, foi nesse sentido que eu fiquei com vista, e realmente a decisão de considerar o sindicato como amicus curiae está correta, de não participar. Só que eu estou aqui propondo para o Conselho, de uma forma, e aí vou fazer a leitura da minha proposição aqui, para verificar a possibilidade aqui, diante dos julgadores, de considerar o sindicato como terceiro interessado. Analisando os autos de forma detida e cautelosa, constata-se de plano que razão assiste parcialmente ao recorrente, revelando-se viável sua participação no feito como terceiro interessado. Prima facie é de se destacar a relevância do pleito do sindicato, que, na qualidade de entidade representativa dos oficiais de justiça avaliadores do Estado de Goiás, busca, pelo presente recurso, obter a participação em processo que discute tema de grande interesse da categoria que representa. Nesse enredo, sustenta possuir conhecimento técnico e experiência suficiente para contribuir com a análise da matéria, razão pela qual pleiteia sua inclusão no feito, a fim de colaborar com o tribunal na elucidação do tema. A figura do amicus curiae, prevista no artigo 138 do Código de Processo Civil,
destina-se a permitir a intervenção de entidades ou pessoas com conhecimento técnico ou relevância para a matéria, cuja participação possa contribuir para o esclarecimento de questões de interesse geral ou de alta complexidade. Aqui eu cito o artigo 138, mas nem é necessário fazer a leitura, porque está no Código. No presente feito, contudo, embora o sindicato alegue que sua expertise e representatividade o habilitam a atuar nessa condição, a análise detida do caso demonstra que tal forma de intervenção não é adequada. Isso porque o amicus curiae deve se caracterizar como um colaborador imparcial, desvinculado diretamente dos interesses das partes, apresentando contribuições que transcendam os aspectos particulares envolvidos no processo. Na verdade, o sindicato busca proteger interesses diretos da categoria que representa, questionando os efeitos práticos das diretrizes estabelecidas pela Corregedoria Geral de Justiça. Essa vinculação direta aos resultados do processo é incompatível com o papel de um amicus curiae, cuja intervenção deve estar limitada à prestação de informações técnicas e desinteressadas, sem vínculos com os efeitos do julgamento. Aqui eu cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema. O artigo 138, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, são definidos os poderes do amicus curiae. Com efeito, buscou-se que os amigos da Corte apresentassem informações úteis ao julgamento do recurso, não tendo-lhes sido, ao arrepio da lei, conferida legitimidade para que pudessem defender interesse privado, buscando que o feito fosse julgado em favor de uma das partes, agindo como terceiro juridicamente interessado. O processo é subjetivo e o amicus curiae é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão do processo subjetivo, quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido. O Supremo Tribunal Federal ressaltou ser imprescindível a demonstração pela entidade pretendente a colaborar com a Corte de que não está a defender interesse privado, mas isto sim relevante interesse público. Foi com esse entendimento que a Corregedoria não admitiu o sindicato como amicus curiae. E essa decisão de não admissão, ela é irrecorrível. Portanto, o certo seria não conhecer desse recurso administrativo. Portanto, havia um pedido subsidiário do sindicato ser admitido como terceiro interessado. E nessa condição, a Corregedoria não avançou na decisão. Então, e aí eu estou propondo de, só para mais sintetizar aqui a minha parte de voto, a questão discutida, esse foi uma das preocupações que eu tive, e por isso eu pedi vista, essa questão discutida, ela reveste de grande interesse para a categoria, e envolve mudanças significativas no procedimento de cumprimento de mandados, afetando diretamente a rotina dos oficiais de justiça. Temos que convir que realmente é uma alteração que o sindicato, representando a categoria,
ele pode ser realmente admitido como terceiro interessado, e aí, dentro daquele processo de discussão dentro do órgão correcional. O recorrente, além de pleitear sua inclusão no feito, requer também a suspensão do ofício circular número 75 de 2024, que, segundo alegado, foi expedido sem sua devida participação e sem levar em consideração os argumentos da classe dos oficiais de justiça. O que o sindicato pretende não é alterar essa portaria, esse ofício, mas sim participar antes dele ser expedido. É só isso que o sindicato pretende. Então, eu vou finalizar aqui. Então, eu conheço desse recurso, dou-lhe parcial provimento, autorizando a participação do Sindijus como terceiro interessado neste processo e, consequentemente, suspendo os efeitos do ofício circular número 75 de 2024, retornando os autos ao momento anterior, para que o recorrente possa manifestar-se no prazo de 15 dias a contar da sua notificação. É assim que estou votando. Se precisar de mais esclarecimento, que o meu voto é um pouquinho longo, porque realmente não foi muito tranquilo encontrar essa solução, porque inicialmente o meu voto era no sentido de não conhecer, porque a decisão de não acolher o amicus curiae, ela é irrecorrível. Mas, então, aqui estou propondo essa alternativa. Recurso, então, conhecido e parcialmente provido dos termos do voto da ilustre relatora. Eu consulto o colegiado se tem alguma divergência, alguma questão. Nenhuma, presidente. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora, recurso conhecido e parcialmente provido. Bom, agora vamos julgar dois processos que foram adiados. Da relatoria do desembargador Silvânio, que estava, se eu não estiver equivocado, de férias, então esses processos foram adiados. O desembargador Silvânio está na página 5, é o número 1 e o número 2. O número 1 é da comarca de Fazenda Nova, aqui está como agravante Leandro Vieira Lacerda, agravado Corregedor-Geral da Justiça, interessado Silvio Rodrigues da Cunha, interino do Registro Imobiliário da comarca de Fazenda Nova. Não tem aqui, não consta pedido de sustentação oral, desembargador Silvano. A palavra está com Vossa Excelência. Silvano é um homem branco de cabelos grisalhos. Senhor presidente, demais colegas, esse caso aqui, eu falo que é simples, porque houve uma decisão de primeiro grau em que absolveu o respondente lá pela serventia extrajudicial. Esse procedimento, senhor presidente, chegou aqui na corregedoria, o eminente corregedor-geral confirmou a decisão da juíza de primeiro grau. Eu vou fazer um pequeno relato aqui do que ocorreu. Um determinado advogado, que é o reclamante, um determinado advogado que é o reclamante, não vou citar nome, mas ele ficou inconformado quando ele foi fazer um pedido lá na serventia, lá na escrivania, na serventia extrajudicial, ele queria fazer um desmembramento de uma área rural e transformá-la em um loteamento. E, na verdade, o que ele queria era desmembramento, ou seja, transformar uma área urbana transformar uma área rural em urbana e, posteriormente, fazer o loteamento. Eu estou falando esse fato aí porque esse procedimento administrativo que ele queria é um procedimento muito complexo.
E me parece que, salvo melhor juízo, que o senhor requerente lá, o reclamante, não juntou os documentos necessários e etc. Faltavam muitos documentos. Para se fazer um procedimento desse, senhor presidente, nós temos que observar aí a Lei 6.766/79, que tem vários requisitos. Um dos requisitos também teria que ter até um decreto municipal autorizando. Então, quando esse advogado deu a entrada lá na serventia, o respondente, logo ele suscitou a dúvida, porque faltava documentos, a pessoa preencheu uns documentos e depois, novamente, faltava outros documentos e etc. E o que eu entendi aqui é que realmente o servidor lá da escrivania lá não cometeu nenhum erro. Então, ele fez uma reclamação aqui na corregedoria, que foi mandado para a comarca. Da comarca, a juíza lá instaurou, através de portaria, uma comissão. Mas como ele não era efetivo, ele estava só respondendo lá, não caberia essa comissão processante. Aí regularizaram isso. E também outro detalhe aqui, que eu vi nesse processo aqui, aí outro incidente que ocorreu aqui, senhor presidente, eu fiz o relator nesse procedimento aqui, e esse advogado logo entrou com embargos de declaração. Fiz um relator, logo ele entra com embargos de declaração. Por que eu estou falando isso? Porque é um excesso de manejo de instrumentos jurídicos desnecessário. Eu fiz um relatório e até adverti ele, sob pena até de multa. Lá também, no primeiro grau, embargos de declaração, às vezes, que eu achei desnecessário, na corregedoria e etc. Eu estou contando isso aí, o juiz não viu nada do serventuário lá, do servidor, alegar falta de documentos, suscitar dúvida. Inclusive, é dever dos nossos prestadores da jurisdição suscitarem dúvidas, porque se trata de interesses públicos. Então, o que ocorreu? Contra a decisão do senhor corregedor-geral, ele interpôs agravo de instrumento, só que não existe esse recurso de agravo de instrumento. Eu olhei na nossa jurisprudência administrativa, até voto da Carmeci a respeito disso, manejar um recurso em vez de outro recurso. Então, o recurso seria recurso administrativo, ele processou isso aqui como se fosse agravo de instrumento. Na reclamação também, eu vi um defeito, senhor presidente, nesse processo aqui, só para título de esclarecimento. Se eu olhasse a reclamação, você tem que descrever uma conduta a semelhança do Ministério Público e dizer o que a pessoa fez de errado, qual norma do Código, da Lei 3.800 ou até do Código Penal que a pessoa infringiu. Então, é uma reclamação meia genérica, porque ele não fez o desmembramento e etc., já foi suscitando dúvida. Então, em razão dessa falta de narrativa aí, eu também achei até que essa portaria aí, às vezes, até não poderia ser até sem
eu acho que até lá no primeiro grau já não deveria nem ter conhecido isso aí, porque quando você acusa alguma pessoa, os fatos têm que estar bem cristalinos. Mas, de qualquer maneira, eu só estou contando esses detalhes aí do processo. Então, houve também embargos de declaração na corregedoria, etc. Pode ser também que houve uma animosidade entre esse respondente lá e esse advogado. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, eu estou abreviando os fatos e coloquei aqui o final, ao teor do exposto, com fulcro no artigo 56 da Lei Estadual número 3.800, de 2001, não conheço do agravo de instrumento interposto por Leandro, tal. Então, nem estou conhecendo o recurso, mas fiz questão de colocar a par esses fatos aos eminentes colegas, para dizer que isso aqui é uma questiúncula, algo que nem nós deveríamos estar manejando hoje este procedimento. Um outro fato também, se alguém tiver alguma dúvida, até a juíza lá que julgou improcedente essa reclamação, fato que eu lembrei, mandou os autos até na suscitação de dúvida para o Ministério Público. E o Ministério Público disse que a pessoa que respondia lá pelo cartório lá estava correta em suscitar aquela dúvida lá. Então, eu estou dizendo isso aí porque alguém poderia dizer, vamos entrar no mérito, tem alguma coisa importante que esse eventuário está fazendo. Não, ele não está fazendo nada de errado, ele está fazendo só o que é certo. Vamos aí, teoricamente, pelo princípio da fungibilidade recursal e aproveitar o procedimento. Mas eu vi uma decisão aqui da Carmeci, no sentido da minha, não conhecer um recurso levado a cabo na forma de outro, e nem estou conhecendo. Então, esse é o voto, senhor relator, dessa questiúncula, vamos falar isso aí. Eu acho que eles deveriam de resolver isso lá no cartório, conversando, e nem precisaria disso aqui. Então, estou confirmando tanto a decisão de primeiro grau, como a decisão do eminente Corregedor-Geral da Justiça. É o voto. Devolvo a palavra. Senador Breno. Breno Caiado é um homem branco de cabelos baixos. Jogar o instrumento de recurso administrativo, realmente acho excessivo. Aliás, embargo de declaração em outras autarquias aí não são recebidas, em especial processo no âmbito da Secretaria do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho, não costumam aceitar o embargo de declaração nos processos administrativos, de modo que acompanho o relator. Senador Alexandre Cafuri. Senador Alexandre Cafuri. Como vota? Mesmo voto, presidente. Senador Altair. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Desembargadora Carmenci. Também acompanho. Desembargador Sérgio. Também acompanho. Desembargador Vicente. Presidente, eu acompanho também. Só dizer que, salvo engano, o Estatuto do Servidor permite o embargo de declaração em processo administrativo disciplinar. Não sei se caberia aqui. O caso aí é que foi contra relatório, né? Aí é mais complicado. Acompanho o relator. E aí não é embargo de declaração, é agravo de instrumento. Aqui é um agravo, Não, é que foi falado aí dos embargos também contra o relator. Então, recurso não conhecido, a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos ao segundo processo de Vossa Excelência, desembargador Silvânio. É o número 2 da página 5, da comarca de Anápolis, recorrente Wander. Agora, a sessão ao vivo é pausada e aparece na tela a informação com tipografia na cor branca. Processo em segredo de justiça. Está na página 6, é o processo de número 1, que não teve pedido de sustentação oral. É um recurso administrativo, recorrente Anderson Braga Valadares,
O recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça, relatoria do desembargador Sérgio Mendonça, que está com a palavra. Sérgio é um homem branco, de cabelos lisos e grisalhos. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso administrativo contra a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de devolução do preparo recursal das custas, referente ao agravo de instrumento aqui citado. A decisão acolheu peça opinativa no evento 15 e como razão de decidir, e nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Estadual 13.800 de 2001, indeferiu a restituição pleiteada, tendo em vista que a referida guia foi utilizada. E nas razões recursais, o recorrente Anderson Braga Valadares, ele insiste e requer a devolução do valor da guia recursal, argumentando que requereu a desistência do recurso e a guia não foi utilizada. Em juízo de retratação, o ilustre presidente do Tribunal de Justiça acolheu também o parecer da juíza auxiliar da presidência e manteve a decisão recorrida, decisão negativa de retratação. Aqui eu estou, primeiro, reconhecendo aqui que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, daí porque reconheço o recurso. No mérito, eu estou reconhecendo aqui que, não obstante o pleito de devolução do valor relativo à guia de segundo grau, número 03615.309-5/50, no movimento 3, no valor de R$ 550, referente à interposição de agravo de instrumento, e não acolhendo essa argumentação de que a guia não foi utilizada ante a desistência do recurso. Ao contrário, infere-se dos autos, e o recurso, o agravo interposto, foi homologada a desistência desse recurso. E a Central Única de Contadores certificou que a citada guia, ela foi utilizada na interposição de agravo de instrumento da segunda Câmara Civil. E foi relator aqui de Mador Zacarias Neves Coelho. E conforme pesquisa no sistema Projude, foi proferida decisão do juiz substituto em segundo grau, Sebastião Fleury. Então, senhor presidente, eu estou aqui entendendo que o pedido ele não procede, que a guia de custas foi utilizada. E me refiro também ao decreto judiciário 91 de 19 de janeiro de 2023, que cataloga aqui as hipóteses de recolhimento de custas e devolução. A lei prevê restituição do recolhimento quando a ação ou recurso não for utilizado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o recurso foi interposto e a guia utilizada. Em suma, trago aqui decisões em casos semelhantes da lavra da desembargadora Mônica de Faria Sardas e também outro julgado aqui, o recurso de uma Câmara de São Paulo, nestes termos. Então, eu estou conhecendo o recurso
mas lhe negando provimento para manter a decisão recorrida. É o voto, senhor presidente. E não podia ser diferente, né? Mas se fosse essa, ele pensou se pegar uma moda dessa e recorrer, que é pressuposto recursal, paga as coisas, depois pede a devolução, desiste, é homologado em juízo, aí pede a devolução, né? Me parece que não tem qualquer lógica, né? Alguma divergência, os colegas? É um recurso conhecido e desprovido à unanimidade dos termos do voto do relator. Encerrado, né, Sabrina? Tem mais algum processo, Sabrina? Não. Nenhum processo, presidente. Então, com a graça de Deus, encerramos mais um ano. Muitos julgamentos aqui no Conselho. Eu desejo Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos nós, se Deus quiser. Declaro encerrada a sessão, um forte abraço e estaremos à noite juntos. Estaremos à noite.